Mateus capítulo 14, versículo 22. Versículo de número 27. E 28. Os irmãos, fiquemos em pé. Versículo 27 diz assim: Jesus, porém, lhes falou logo dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Verso 28, a igreja. Diz: Senhor, se és tu, manda-me ter contigo por cima das águas. Amém, podeis assentar. Graças a Deus. Meus amados e queridos irmãos, nós estamos reunidos essa noite aqui para cultuar a Deus, bendizer o seu nome. E é isso que precisamos estar dedicados a fazer, acima de todas as circunstâncias. Mesmo que as coisas não estejam indo como nós queríamos que fosse, mesmo que não esteja como queríamos que estivesse, o importante é louvar. E louvar aqui é falar bem de Deus, falar das suas virtudes, sempre ter em nós a boa fala acerca do nosso Deus. Então louve a Deus, fale bem dele, diga que ele é bom, diga que ele é maravilhoso, diga que ele é poderoso. Pode dizer que ele é amoroso, que ele é um amigo, que ele é conselheiro, que ele é pai bondoso. Continue louvando a ele, não só falando, mas sentindo, e assim caminhando, e ele será glorificado em nosso meio, e assim nós o louvamos. Jesus ordena aos seus discípulos que atravessassem, pegassem o barco e atravessassem para outra banda, enquanto estava despedindo a multidão. Os discípulos recebem uma ordem direta do próprio Cristo para que deixassem aquela praia e atravessassem para outra banda. A outra banda estava para ir descansar. Jesus chega na cidade de Genezaré, do outro lado. Porém, os discípulos estiveram com Jesus durante o dia todo, alimentaram mais de 5.000 pessoas. Foram dias de intenso trabalho no ministério, dias de enfado e de desgastes. Jesus ordena aos seus discípulos para que passassem para o outro lado. É como se dissesse: vão na frente, vocês descansam um pouco, e eu vou terminar a tarefa e vou me encontrar com vocês. Jesus tinha subido para um monte. Amém? Porém, diz o texto que os discípulos obedeceram, como Jesus havia dito. Então eles resolveram obedecer, atravessaram para o outro lado, organizaram as coisas, pegaram as embarcações,
e começaram a fazer todo o processo para atravessarem, porque eles receberam uma ordem. Eles receberam uma ordem. Jesus havia entregue uma tarefa para eles. Tarefa simples. Olhe para mim aqui. A tarefa que Jesus entregou para os seus discípulos não era semelhante a outras que ele já havia entregue. E como era, pastor? Era simplesmente para atravessarem, coisa que eles já estavam habituados a fazer, coisas que eles faziam rotineiramente. E olha para mim, eles faziam muito bem. Haja vista, nós estamos falando de homens que eram pescadores. Atravessar aquele mar não era nenhuma novidade, era algo corriqueiro. E olhe para mim, Jesus nos entrega tarefas simples para realizarmos. Ele não exige de nós muitas coisas. Jesus disse: olha, a parte mais difícil eu vou ficar. Eu quero tão somente que vocês atravessem. Eles, por obediência, assim o fizeram. Eles não tinham planos de atravessar o mar naquela ocasião. Quem determinou que fosse feito isto foi Jesus. Eles haviam passado 3 dias em um lugar deserto. Poderiam estar ali e dali prosseguir para outro lugar. Só que Jesus determina: vão para a outra banda, vão para Genezaré, enquanto eu vou despedir a multidão. Tem hora que precisamos sair de cena. Às vezes nós estamos tão envolvidos, irmãos, mas tão envolvidos, e às vezes nós nos agigantamos tanto, e não percebemos que a força não é nossa, e que muitas das vezes precisamos ouvir o Senhor nos entregar tarefas simples. E tem pessoas que têm medo de tarefas simples. E tem pessoas que sempre se opõem às pequenas tarefas, como se elas não tivessem uma importância da qual devemos nos dedicar a fazer. Jesus manda aos discípulos. Em outra passagem, no outro evangelho, diz o texto que Jesus obriga os discípulos a atravessarem. Por quê? Porque eles não queriam ir. Houve uma resistência: não, Senhor, nós vamos ficar com o Senhor, onde o Senhor está, nós vamos estar juntos. E aí aquelas desculpas, enfim. E Jesus disse que era para eles atravessarem, insistindo com eles: eu quero que vocês atravessem, vão. Não, Senhor, isso eu estou dizendo, vão. Com muita resistência, eles vão, atravessam, começam a atravessar. Havia medo no coração deles, porque eles tiveram uma experiência, mesmo estando com Jesus, de uma tempestade que sobreveio a eles. Não era simplesmente fazer uma travessia e não ter tido uma experiência que os assustou. A primeira vez Jesus estava com eles no barco. Enfrentaram a tempestade. O barco quase veio a pique, Jesus estava dormindo. E foram lá e chamaram Jesus. E agora Jesus manda de novo atravessar o mar, só que ele não vai junto. Ele disse: vocês vão, e eu vou ficar despedindo a multidão. Em obediência, sem ser aquilo que estavam querendo, mas em obediência àquele que lhes mandou. Nós não estamos para fazer só o que gostamos, irmãos. Tem muito discípulo que só quer fazer o que gosta, o que lhe agrada, o que lhe deixa
confortável. Se traz algum desconforto, se não é aquilo que esperava, faz que nem os discípulos. Nós temos mesmo, muitas das vezes, a tendência deles de que resistir, irmão José Luiz. Isso não é para mim. Eu não quero fazer isso. Não tem quem me obrigue. Eu já vi o que já aconteceu. Em outros momentos eu não vou. Não é os meus planos. Mas quem tem fé, aprende a obedecer. Porque quem tem fé não precisa de muita explicação. Aleluia. Quem tem fé confia. Hebreus capítulo 11, versículo 1, diz a palavra: a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem e a certeza das coisas que se esperam. Quem tem fé aprende a obedecer. E foi o que os discípulos fizeram, porque eles confiavam em Jesus. Começam a travessia e mar adentro. Jesus está despedindo a multidão. Depois sobe ao monte. E lá no monte Jesus vai orar. A travessia não era muito breve, não era muito rápida, levava algumas horas. Alguns estudiosos colocam que duraria até umas 5 horas, para mais um pouco. E Jesus sobe ao monte para orar. E orando já lá pela 4ª vigília da noite, nós estamos falando aí por volta já quase de 3 horas da manhã, Jesus olha para a banda do mar, e o que está acontecendo? Uma tempestade bem aonde estavam os discípulos. Uma tempestade veio sobre eles, e Jesus estava no monte orando, já havia despedido a multidão, e estava falando com o Pai. Estava em audiência com aquele que o enviou a esta terra. E dado o momento, Jesus olha e vê os discípulos, e diz o texto que Jesus desce e vai ao encontro dos seus discípulos. E isso nós já sabemos. Só que até Jesus chegar, os discípulos estavam enfrentando uma batalha sem proporções até então. Enquanto Jesus não chegava, estavam se fazendo cálculos, estavam se fazendo os conceitos, chegaram a conclusões, e todos sabiam de uma coisa: nós vamos morrer. Chegou o nosso fim. É a hora de nós encerrarmos a nossa jornada aqui. Porque que eles pensaram e colocaram isso no coração? Porque eram homens acostumados ao mar. Eles viram que talvez a embarcação não era apropriada para suportar, para enfrentar aquela tempestade. Talvez com o contingente de pessoas que haviam, talvez com a bagagem que havia, o barco havia se tornado impróprio para aquela travessia. Irmãos, eu já atravessei várias vezes o oceano com os meus filhos. Eu sei o que é enfrentar maresia, mas se bem que eu sou desconfiado, que eu acho que eu não teria o mesmo medo que eles, né? Maresia no mês de agosto, esse período que vai entrar, venta muito. Os barcos balançam, pescadores muitas das vezes não vão pescar quando o dia está ventando muito, porque a embarcação pode vir a pique, pode naufragar. E no meio daquela tempestade, da maresia, e é um cenário aterrador, meus irmãos. Por quê, pastor?
o céu escureceu, ficou turvo. Ventos fortes se davam junto com as ondas naquele barco. Eles já haviam feito tudo o que já haviam feito em outras circunstâncias. Pela experiência deles, eles já tinham feito tudo o que se podia fazer pela experiência e pelo profissionalismo. Há coisas que fogem da nossa alçada. Há coisas que fogem ao nosso controle. E nós precisamos aprender que por mais experiências que nós temos, ou já adquirimos ao longo da vida, não podemos nos ufanar e nem nos ensoberbecer, achando que faremos, que daremos conta, porque nós somos, nós podemos, porque nós temos alguma coisa, achando que da nossa força e de nós mesmos podemos nos valer, achando que já passei por isso, eu sei como fazer, e se gabar e se lançar mão disso. Irmãos, nenhum momento da história da igreja, dos homens de Deus, das mulheres de Deus, tiveram experiências de lançar mão de si, da sua própria habilidade e de suas forças, e se deram bem. Ou sempre contaram com Deus. Olhe para mim, no mínimo, nas mínimas coisas, ou então fracassaram nas mínimas coisas. Sansão só precisava se manter fiel a Deus. E não era dele a força. A força para matar 1000 homens. A força que ele tinha descomunal não era dele. A força estava atrelada à comunhão que ele tinha com Deus. Estava associada à sua fidelidade a Deus e à sua palavra. A Deus e a sua palavra. Deus daria livramento a Sansão sempre. Ele não precisava ter pego na queixada do jumento para matar os filisteus. Não havia necessidade, a força não estava na queixada do jumento. Então eu não posso celebrar a queixada do jumento dizendo: nossa, a queixada do jumento é uma arma poderosa, é uma arma, sabe? Então todas as vezes eu vou pegar a queixada do jumento para pelejar. Não. A força de Sansão estava ligada à sua comunhão, à sua fidelidade a Deus. Tem alguém sentindo alguma coisa aí? Tem alguém entendendo alguma coisa aí? Há alguém que o Espírito de Deus já testificou alguma coisa? Porque eu digo a vocês, porque se nós acharmos que em nós mesmos, sem zelar da nossa fidelidade com Deus, vamos conseguir alguma coisa, iremos de mal a pior. As tempestades se levantarão, não só uma, nem duas, nem 3 vezes, e a dado momento nos levará a pique. Jesus vê a tempestade e sai ao encontro dos seus discípulos para demonstrar que Jesus tem compromisso conosco. Ele nos enviou, então Ele se responsabiliza por nós. Ele nos chamou das trevas, nos resgatou das trevas, para ter responsabilidade sobre as nossas vidas, sobre a nossa trajetória, sobre o rumo do nosso futuro. Ele nos tira das trevas para cuidar de nós e não nos deixar à toa, jogados. Você pode ter certeza disso. Agora, irmão, não é assim uma coisa 3x4 de qualquer jeito, não. Fidelidade a Deus não é cantarolar. Fidelidade a Deus é dizer não para o pecado. Fidelidade a Deus é dizer não para o mundo. Fidelidade a Deus é buscar a sua palavra. Fidelidade a Deus é ensinar o coração a agradar a Deus e não a si mesmo.
Porque muitas pessoas levam a vida cristã como uma vida mística. Tem gente que quer ser abençoado, pedindo por ciclo de oração. Irmão, ora aqui, abençoa. Não vai, irmão. Me perdoe, não. Pela dinâmica da palavra é assim. Ou você entra em obediência, ou só haverá maldição. Ah, pastor, está lá em Deuteronômio. O que o Senhor disse para aquela nação? Coloco diante de vocês 2 caminhos. O caminho da bênção e o caminho da maldição. E ele aconselha, escolhe, pois, o da bênção. Agora, como é que é o caminho da bênção? Vocês pedem oração para os sacerdotes, para abençoar as coisas de vocês. E vocês podem viver de qualquer maneira, desde que você leve lá um sacerdote e ore, e vai lá ungir a tua casa. Irmão, tem gente, isso é a coisa assim, sabe, pífia. Tem gente que quer abençoar o lar, pedindo para alguém chegar lá, ungir a porta. Unge aqui a minha porta, com óleo não sei do que, unge aqui não sei o que, leva a roupa de fulano. Bota lá o nome da minha família. Pastor, eu não estou entendendo. Você quer ter vitória? Ande em obediência, é o que Deus disse a Abraão. Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. E assim tu serás uma bênção. Amém? Ou a gente depende, ou aprendemos a depender dele, irmãos, para que nós venhamos nos aprofundar no relacionamento com ele, porque ele não quer ter um relacionamento conosco meramente comercial via call center. Você já falou com o dono da Telemar? Não é mais Telemar, desculpe, irmãos. Oi, Tim, claro, você já conseguiu falar com o dono? Quem é que lhe atende? É um robô. Ligue para a Equatorial para falar com o dono, vê se você consegue. Tem gente que quer se relacionar com Deus assim, via call center. Quando vai falar, pede para fulano. Irmã, fulano, ora aí, fala para Deus aí, porque eu estou assim, sabe? E o Senhor Deus colocou, foi uma via direta. O nome profético de Jesus é Emanuel, é Deus convivendo conosco. Pertinho mesmo. Jesus veio para isto. Para nós entendermos que Ele está perto e não longe. Então Jesus, porque tem compromisso com os seus discípulos, Jesus desce da montanha e vai ao encontro dos seus discípulos. Detalhe, como Jesus vai ao encontro dos seus discípulos? Como? Caminhando por cima? Por que Jesus foi caminhando? Não era mais fácil outra coisa, se teletransportar? Simplesmente aparecer lá? Ou poderia ir voando? Por que Jesus foi caminhando? Por que ele vai um passo após outro? Caminhando e a tempestade assolando. Sabe por quê? Olhe para mim aqui. Ele quer que nós venhamos aprender a olhar pela perspectiva de Deus e não pela nossa. O que quer dizer, mesmo que esteja morto de 4, não importa o que já está acontecendo ou o que já aconteceu. Quando ele chegar, quando ele resolver, quando ele determinar, pode estar morto de 4 dias, pode ter acontecido aquilo que não queríamos, mas quando ele chega, aí é diferente.
Aí ele quebra o arco, corta a lança, queima os carros no fogo. Ele faz cessar a guerra até os confins da terra e manda nos aquietar, para saber que Ele é Deus e que Ele é exaltado. Aleluia. Porque Deus age como quer, não de forma aleatória. É porque Ele sabe o que faz, quando faz, no tempo que Ele determina para fazer. Nós podemos aceitar o tempo de Deus. Pergunte para o seu irmão: descansa, espera o tempo de Deus. E Marcelo, espera o tempo de Deus. Irmão José Luiz, espera o tempo de Deus. A maré, a tempestade pode estar assolando o barco da tua vida, pode estar assolando o barco dos teus planos e dos teus projetos, mas espera, se quem te mandou foi o Senhor, pois Ele se responsabiliza por você. E o socorro vem. Pegue na mão dele e diga assim: o socorro vem e vem no tempo. O socorro vem e vem no tempo, porque o Senhor é fiel. Aleluia. E não abandona os seus. Ele nunca abandonou. Nunca abandonou. Aleluia. Nós não podemos determinar o agir de Deus. Davi diz lá no Salmo de número 40, algo muito maravilhoso para os nossos dias. Ele diz assim: esperei com paciência no Senhor, pelo que Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Ele me tomou pelas suas mãos e me tirou de um tremendal de lama e firmou os meus passos. Sabe o que Davi está dizendo? Eu estava numa situação escorregadia, instável, eu não conseguia me equilibrar, eu não me conseguia sentir firmeza, eu não andava muito firme, as coisas eram muito difíceis para mim, mas mesmo assim, sem conseguir ficar de pé, eu clamei ao Senhor. Em vez de se desesperar, em vez de lançar mão das coisas ímpias, ou mesmo se designar para o mundo, Davi estava lá: eu vou ficar aqui, eu vou me levantar aqui, o Senhor há de me socorrer. E esperar pacientemente quer dizer que ele lutou muito para ficar em pé. Você entendeu? Por quê? Porque ele estava no lugar liso. O momento da vida dele, o momento que ele estava vivendo, era tão instável que ele comparou a um charco de lodo. Como é que se anda num charco de lodo? Fica sem segurança, sabe? Com muita... Não havia tranquilidade. E mesmo em meio a essa situação instável, Davi está dizendo: eu estou esperando em Deus. Eu espero no Senhor, eu espero no Senhor. Os discípulos estão lá, atravessando o mar, lutando contra a tempestade. Fizeram tudo o que podiam fazer, tudo que estava ao seu alcance. Se esgotou tudo o que poderia ser feito. E o que vai acontecer? O fim. Você sabe o resultado dessa história. Só que o resultado, o enredo e o resultado dessa história é para a nossa história nós nos sentirmos firmes. O Senhor virá ao meu e ao teu socorro. Eu creio que o Senhor vem ao teu socorro. Eu creio que o Senhor está vindo ao teu socorro, o Senhor está vindo ao teu encontro. Ele conhece-nos muito bem e Ele sabe a hora de agir. E Jesus veio caminhando e já dada certa distância, eles exaustos, cansados e com medo de morrer, com a certeza da morte, eles não conseguiam raciocinar direito. No meio do pânico, olharam e viram um personagem. Mas como alguém pode vir caminhando por cima das águas?
Só pode ser uma coisa que o pessoal anda dizendo por aí, o que é? Fantasma. E eles já estavam tão aflitos e tão desesperados. Eu quero dizer para os irmãos, aí, no meio do desespero ainda há esperança. No meio da angústia, no meio do pavor, tenha certeza, ainda há esperança. Os discípulos estavam tanto angustiados e apavorados, que começaram a gritar, é fantasma, é um fantasma. Eles não conseguiam reconhecer o agir de Deus. Eles não reconheceram Jesus, era o Salvador chegando. E muitas das vezes nós estamos mergulhados, irmãos, em tanta aflição e tanta angústia, e Jesus está chegando para nós, está se aproximando de nós para nos socorrer, e parece que a gente quer fugir dele, porque nós não estamos reconhecendo que é ele que está se aproximando, porque não vem de maneiras convencionais como estamos habituados. Você acha que Deus só vai agir da maneira que você quer? Como é que você acha que Deus vai agir? Você vai determinar? Deus nos surpreende. Ele nos surpreende. Surpreendeu os seus discípulos indo caminhando por cima das águas. Ficaram com medo e apavorados. E eu quero dizer que não é todo mundo que tem equilíbrio. Mas quando Pedro olha bem fixamente, eis, eu conheço aquele andar. Aquele ali eu acho que eu sei quem é. Mestre, és tu? O que Jesus diz? Sou eu, não tenho medo. De longe Jesus já começa a gritar. Não é que ele ficou falando, sou eu, não tenha medo. Jesus estava gritando mesmo, tipo o pentecostal assembleano. Ei, sou eu, fiquem com medo não. Pedro olha, se és tu, Senhor, então manda eu ir aonde tu estás. Jesus para, ele estava caminhando. E no momento ele para, peraí, como é que é? Se és tu, Senhor, manda eu ir aí onde tu estás. Jesus disse, vem. Pode vir, Pedro. Pedro desce do barco e vai caminhando até onde está Jesus. E a gente pode glorificar. Por quê? Porque é algo sobrenatural. Um homem simples, um homem falho, carregado de pecado, está Deus operando por intermédio dele, algo sobrenatural. Só que tem um porém. Jesus chegou e a tempestade parou. Amém? Amém não. A tempestade ainda estava lá. Mesmo que Jesus gritou dizendo, ei, não tenho medo, sou eu. A tempestade não cessou. Jesus para de caminhar, chama Pedro e a tempestade. E os discípulos que ficaram no barco ainda estavam se segurando para não cair fora. E o que foi que Pedro fez? Pulou fora. Qual era o lugar mais seguro para ficar? Dentro ou fora do barco? Era dentro. Só que quando Jesus foi se aproximando, Pedro entendeu diferente. O lugar mais seguro agora é fora. É lá onde ele está. Eu vou é para lá. Eu vou chegar é perto dele. E desce do barco com essa convicção, irmão. O melhor lugar para estar é perto do mestre. Eu não quero é nem saber como é que eu vou fazer para chegar lá. Se ele disser, vem, eu vou, porque ele garante, porque ele sustenta. Ei, irmão, não fique só no provável, não. Ouça Jesus, perceba ele se aproximando e não tenha medo de exercer a fé. Não tenha medo de exercer a fé. Os outros ficaram lá dentro do barco. Pedro sai caminhando para se encontrar com Jesus. E chegando lá, chega onde estava Jesus.
Só que Pedro percebe uma coisa, o quê? Já estou tanto tempo orando, eu tenho sentido graça de Deus, coisa maravilhosa, mas o problema continua. Eu sei que você já passou por isso. Oração, busca, intercessão, e vai, e está ali, e coisa maravilhosa, sente a presença de Deus, sente o mover do Espírito Santo, se sente agigantado na fé. Só que aí, olha para um lado e olha para o outro e diz, tudo bem, parece que espiritualmente eu estou bem, mas começa a questionar, será que é isso mesmo? Nós esquecemos com facilidade os passos que já demos por cima das águas. Não estava mais fácil Pedro lembrar esse rapaz? Não, a tempestade está aí, mas está tudo bem. Porque eu cheguei aqui e fui caminhando por cima das águas, coisa que ninguém faz se o Senhor não autorizar. Como é que você chegou e como é que você está até aqui? Irmãos, situações improváveis, mas o Senhor tem nos sustentado. O Senhor sustenta-nos pela sua graça. Pedro observa o que está acontecendo como se estivesse há muito tempo e parece que não via o resultado. E começa a afundar. E mesmo lá, Jesus está olhando para Pedro. Pedro está afundando. E Jesus está olhando. Jesus não lançou logo a mão assim. Vem cá, Pedro. Não. Pedro afundando, Jesus olhando, Pedro afundando, Jesus olhando, e Pedro afundando, e Jesus olhando. Chega a determinado ponto, o que Pedro diz? Socorre-me, Senhor. Aí Jesus lança a mão. Então Pedro já tinha afundado, estava bem, porque ele lança a mão e puxa Pedro. E repreende dizendo, por que duvidastes no teu coração, homem de pequena fé? Irmão, se Pedro tinha uma fé pequena que Jesus reprovou, como é que nós estamos mesmo? E andou por cima das águas. Ei, a fé pequena que Jesus está reprovando proporcionou Pedro andar por cima das águas. A Aurora aí está glorificando. Aleluia. Entendeu? Porém, quando Pedro clama ao Senhor e entende, eu dependo dele, é por ele, e é ele que faz todas as coisas. Ele clama ao Senhor, ele pede ao Senhor, Senhor, socorre-me. Ele não pediu para a tempestade cessar, ele olhou e por causa da tempestade, ele ficou com medo. Mas agora, ele não pediu que cessasse a tempestade, ele pediu que o Senhor lhe socorresse, e voltaram para o barco. Acompanhe comigo. Jesus pega a mão de Pedro e vai caminhando, volta para o barco. Quando chega no barco, quando Jesus pega na mão de Pedro, a tempestade cessa. Amém? Não. A tempestade torando, Jesus andando com Pedro. Bora, meu filho, voltar para o barco. Vamos lá, ficar todo mundo no barco, tá bom? E a tempestade, e vento, e raios. Jesus entra no barco. Depois que ele entra no barco, diz o texto que ele repreendeu o vento e o mar. Ele nunca perde o controle. Olhe para mim, bote a mão no seu coração, diga para a sua alma: ele nunca perde o controle. Ele nunca perde o controle. Ele nunca é pego de surpresa. Ele sempre sabe o que faz. Diga para a sua alma: a minha alma, ele nunca perde o controle e sempre sabe o que faz. Descansa em Deus. Descansa em Deus pela palavra que o Espírito trouxe para nós essa noite. Descansa em Deus. Sinta paz no teu coração.
Sinta o alento do Espírito Santo trazendo a tua alma e ao teu coração essa noite. De que, pastor? Embora que a tempestade esteja assolando a tua vida, os teus planos, creia numa coisa: Jesus vai ao encontro e vai trazer vitória. Mas se permanecer fiel a Ele. Veja o que atrapalha a sua comunhão com Deus. Joga fora tudo que atrapalha, todo atrapalho. O Senhor Deus sempre operou no meio do povo, mas sempre dizia, antes de operar: santificai-vos. Quer ver o operar de Deus? Santifica-te. Santifica a tua vida, santifica a tua casa, santifica a tua família, santifica o teu matrimônio, e você vai ver o grande agir de Deus. Porque Ele é fiel. Porque Ele é fiel. Ele age nas nossas vidas. Ele age a nosso favor. Porque Ele nos ama. Então, em nome de Jesus, guarde essa palavra no seu coração. Ele é fiel. Se o inimigo intentou contra a tua vida, querer te desanimar, diga a tua alma: hoje não. Hoje não, o Senhor entrou, eu já sinto, é Ele chegando, é Ele se aproximando, o que eu estou vendo é Ele, eu já posso ver, eu já posso sentir, Ele está agindo, Ele já está trabalhando, Ele está chegando e me dará vitória. Quantos creem, fica de pé e glorifica a Deus. Quantos creem, fica de pé e glorifica a Deus. Vai glorificando, vai glorificando. Eu quero convidar a igreja. Terminei, irmão, a mensagem. Agora eu convido a igreja a adorar, sim, porque falei no início, não deixa nada atrapalhar você essa noite de adorar. Pastor, eu não estava bem quando eu cheguei, mas você recebeu da palavra essa noite, porque eu também não cheguei bem aqui. O corpo físico não está tão bem não, irmãos, mas o Espírito de Deus é quem nos sustenta mesmo na fraqueza e na debilidade. Então convida a tua alma aí essa noite, convida a tua alma e diz: ei, minha alma, vamos lá, vamos começar a adorar, vamos começar a adorar, vamos glorificar, porque Ele merece, Ele está mostrando que está vindo, Ele está se aproximando. Ei, minha alma, em vez de gritar de desespero, adore ao Senhor.